Bom, nesse vídeo eu vou mostrar dois exemplos para a gente poder utilizar uma feature que lançou recentemente, que é a feature que vai ajudar a gente a fazer o debug do nosso flow. Então, para isso eu trouxe aqui um exemplo mais simples e um exemplo um pouquinho mais complexo para a gente fazer a nossa análise. Começando pelo exemplo mais simples, eu tenho aqui uma tela bem simples com um botão, que quando eu clico nesse botão ele executa um flow. Só que esse flow está sendo executado e está retornando algum erro. E a gente vai descobrir como encontrar esse flow, como encontrar esse erro e corrigir ele. Se eu entrar aqui no DevTools e clicar no botão para a gente ver a requisição, a gente vê que tem a requisição desse flow. Estou filtrando aqui com process para poder aparecer somente as requisições de flow. E sempre eu clico aqui sem ser nessa requisição que tem a engrenagem, sempre no que tem o ID aqui sem a engrenagem. Aqui eu vou ter qual é a requisição que está sendo feita, quais são os parâmetros que estão sendo enviados, e na aba Preview eu tenho o mesmo erro que eu estou exibindo aqui na minha peça de alerta. Então para isso eu vou copiar esse ID, somente o ID, vou entrar na área de Flow e vou colar esse ID aqui. Ele encontrou um Flow, então a gente tem aqui a busca de Flow pelo próprio ID, além de buscar pelo nome. Vou fechar aqui que eu não preciso disso aqui agora. E aqui está o flow. É um flow simples, um início, um find on e um stop. Dentro do find on, eu estou buscando uma entidade customer e eu estou buscando pelo ID que chega como parâmetro da minha peça de start. Então se a gente voltar aqui na layer, a gente vai ver que o flow que está sendo executado quando eu clico no botão, ele está executando esse flow, que é aquele que eu abri, e está passando um ID fixo aqui, 1234. E aí quando eu rodo esse flow, ele está dando erro. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no Start com esse flow aberto, a gente vai clicar aqui no Start e aqui nesse botão, que é uma novidade aí, para a gente poder ficar escutando as execuções desse flow que forem acontecendo. Então eu vou clicar aqui, ele vai iniciar o listener, que vai ficar escutando essas execuções. Eu vou entrar em outra aba e entrar naquela mesma layer e vou clicar no botão para executar o flow. Então eu vou clicar aqui, ele executou, e agora quando eu voltar para aquela aba, a gente vai ver aqui que na lista de execuções a gente já tem um item. Se eu voltar e clicar várias vezes no botão, para cada vez que eu clicar, ele vai criar um novo item aqui nessa lista. Então para eu pegar a requisição mais recente, eu pego essa aqui de baixo, clico nela, e aqui eu vou ver o passo a passo de cada peça que executou. A gente já consegue ver logo de cara aqui que a peça do find on está com erro. Então ela não chegou a executar o end. Então ela executou o start, o find on e aí deu erro. Aqui na direita a gente tem aqui os botões para poder expandir, né? No caso do start, o que entrou de dados para ele foi apenas um objeto que tem a propriedade ID com o valor 1234 e o output dele é exatamente o que entrou. Então ele basicamente recebe esses valores e entrega para a próxima peça esses mesmos valores. Então essa peça aqui, quando ela for acessar a peça de start, ela vai conseguir acessar o que a peça de start produziu de dados. Vamos analisar agora a peça de find on. Eu vou expandir ela e para ajudar na análise eu vou dar uma expandida aqui nesse painel e clicar aqui para poder formatar, para ficar mais fácil de visualizar. O que ele recebeu de parâmetro aqui? Ele recebeu exatamente os valores que vieram da peça de start, então recebeu 1, 2, 3, 4,
Esse aqui é o ID do modelo que está selecionado, que é aquele modelo do customer. E aqui algumas configurações de include, que eu não cheguei a utilizar para esse exemplo. O que vai importar para a gente aqui vai ser nessa aba aqui, ó, que ela já está até marcada como erro. E dentro dela a gente vai ver algumas mensagens aqui do erro que aconteceu. Então aqui a gente vai ter alguma dica do porquê que essa peça, quando está executando, está dando erro. Então vamos analisar aqui. A gente consegue perceber que ele deu um erro de SQLize Database, então é um erro de banco de dados. Tem algumas questões aqui de nome, código, e o que é importante aqui para a gente é isso aqui, ó. Nessa rotina, ele está tentando fazer, a rotina que está dando erro é a rotina que transforma uma string num ID único, que é o UUID. Então isso aqui já dá um indício do porquê que essa peça está dando erro. E aqui a gente tem a query que está sendo feita, né, a consulta do banco de dados que está sendo feita. Então ele está buscando aqui na tabela Customer todos os campos que eu tenho na tabela Customer e ele está filtrando pelo ID 1234. Só que 1234 não é um UUID válido. Então por conta disso, ele dá erro nessa rotina, essa peça retorna um erro e esse erro é retornado pelo flow com aquela mensagem de sintaxe. Então, basicamente, para a gente corrigir isso, eu vou voltar aqui na listagem, vou pausar o meu listener, vou fazer o seguinte. Aqui dentro eu não preciso corrigir nada, porque o que ele recebe como parâmetro é o que ele está utilizando para poder filtrar dentro dessa peça. Então a correção nesse caso, ela vai ser feita somente na layer. Ao invés da layer entregar 1234, eu vou fazer ela entregar um ID válido. Eu vou entrar aqui no Data, na tabela de Customer, e vou pegar um ID válido. Vou pegar esse cara aqui, copiar ele e jogar para cá. Vou salvar e executar o preview. Executando, ele não deu erro. Se eu der um F12 aqui e executar novamente, ele vai me trazer agora que o status code é 200, ou seja, essa requisição não deu erro. Ele está passando o ID que eu passei como parâmetro lá na layer, e o preview aqui é o retorno da peça de find on. Então a gente pode ver que dentro do data a gente vai ter o mesmo ID que eu pedi com as informações que estão armazenadas no banco de dados. Se eu vier aqui na área de flow e der um watch nesse cara, eu consigo também executar novamente essa mesma requisição sem precisar ir até aquela tela do preview e clicar no botão. No caso do botão, ele é uma operação simples que eu poderia chegar lá e clicar. Não teria muito problema de reproduzir isso. Mas pensando em outras ações que às vezes você precisa passar por mais de uma layer para poder montar todos os parâmetros certinhos para você poder executar o seu flow, é interessante usar essa técnica aqui. Dentro da aba Network no DevTools, quando você achar um flow, você pode clicar com direito e dar um replay XHR. Quando você faz isso, ele replica a mesma execução que ele fez, com os mesmos parâmetros, para uma nova execução. Nesse caso, é como se eu tivesse clicado no botão para executar o flow novamente. E aqui a gente consegue ver que ele teve, de fato, uma execução, que ele conseguiu pegar essa execução, e lá dentro a gente já consegue ver que ele passou pelo Start, Find On e foi até o End. E dentro do Find On, agora eu não tenho mais a aba de erro, eu tenho a aba de Output, e dentro dessa aba a gente tem justamente aqueles objetos que a gente viu na saída aqui do Flow. Então a gente vai ter o config, o data e o metadata.
e o model também. Dentro do data, a gente tem as mesmas informações que o Chrome detectou como resposta da execução desse flow.